Sejam bem-vindos ao Café com Direito. Esse é o nosso espaço onde a gente descomplica o direito, justamente para trazer essa novidade, essas informações para o empresário, principalmente brasileiro, mas qualquer estrangeiro que esteja com interesse em ter seu negócio em Portugal. E hoje a gente tem aqui o Sansão, que é uma pessoa, eu tenho carinho bastante grande pelo Sansão, porque nós nos conhecemos numa palestra, eu fui palestrar, o Sansão assistiu a palestra, depois nós conversamos, e ele tem um escritório de contabilidade, esse escritório tem aqui em Portugal eu sei que tem, porque nós somos parceiros, não é? Em Londres. Exato. Temos 3 escritórios em Londres e um no Dubai. E um no Dubai. Outros chegando, mas mais pra frente. Exatamente. Então eu quis trazer o Sansão aqui por quê? Por causa da fiscalidade, que é um problema mais comum, o que mais aflige, né, os empresários que chegam em Portugal e querem construir a sua sociedade aqui. E o Sansão tem muita experiência, mas é muita experiência. Tem uma equipe maravilhosa, enorme, e que eu adoro, estou gostando muito de trabalhar, todos nós no escritório. Então nós trouxemos ele aqui para tirar essas dúvidas. Eu tenho algumas questões, a gente já estava batendo aqui algum papo, né? Foi engraçado, eu queria falar a forma como a gente se conheceu e um pouquinho da história do Sansão, porque nós temos um cliente em comum que eu não sabia da história dele. Que começou pequenininho lá em Londres, né? Em Londres mesmo, Sansão? Foi mesmo, sim. Foi? Esse cliente, ele é um cliente muito valorizado, né? É um empresário de sucesso, tem empresa em 5 países, com bastante dígitos na frente. E sim, eu lembro que ele foi no meu escritório há uns 12 anos atrás, ainda com roupa de trabalho e tal. Eu também tinha acabado de montar o escritório. A gente teve uma conversa informal, né? E depois sumimos assim da vida um do outro. E nos reencontramos já numa fase já com algum sucesso de ambas as partes. Hoje é meu cliente há alguns anos e eu estou feliz de fazer parte do sucesso empresarial dele. Então, e aí me partiu essa ideia, como eu gosto muito de trabalhar com a sua equipe, com você. Obrigado. E esse cliente falou muito bem de você e acho que falou também bem da gente, para você. Ele falou muito bem de você, diz que gostou muito da sua energia, porque tanto eu quanto ele, a gente gosta muito de proatividade. Nós somos proativos, né? Essa nós mentalidade 3, né? é para ontem, é para fazer ontem. Isso aí. Já para amanhã. Então ele gostou muito disso. Isso. Nós somos parecidos, eu, você e esse cliente. E aí eu senti uma sintonia e te trouxe aqui. E esse por acaso, foi dos pontos, esse cliente foi um dos pontos que me fez elaborar algumas questões pra gente falar aqui, que eu achei muito interessante. Sim. Porque ele é um baita empresário, tem uma empresa muito grande em vários países, e quando ele bateu na nossa mão, ele parecia uma criança, uma criança ali começando a caminhar, não sabia nada. E parecia que eu estava falando para o mega empresário coisas que para mim são básicas do dia a dia. E eu pensei, imagina uma empresa pequena, né? Acontece isso. Ou um empresário médio, as dúvidas que eles não têm. E uma das dúvidas que eu trago aqui, que é a maior dúvida do meu escritório hoje, é como que um empresário que vem de outro país, Londres, Brasil, qualquer país, ele pode pagar menos impostos em Portugal? Quer dar o caminho das pedras aqui? Quero sim, posso compartilhar algumas soluções, né? Então, isso aplica não só para quem vem de fora, até para quem está aqui dentro também, né? No caso, algumas das medidas. Como o cliente falou, que é algo bem conhecido mundialmente, porém muito pouco utilizado, eu acho que é o as de trunfo menos utilizado por empresários, é ter a famosa holding, que em Portugal o termo é SGPS, que é uma Sociedade de Participações Sociais. Para quem não sabe, né, uma SGPS te permite pagar dividendos sem pagar impostos. Porque muitos empresários cometem o erro de montar a empresa no seu nome pessoal, porque pensam que a empresa vai ficar sempre pequena e tal. O bom é que em Portugal você pode fazer essa mutação. Você chegou, montou uma empresa com a pessoa física como acionista, e a empresa está dando resultados fantásticos, espero eu, né? E você pode pagar um bom dinheiro, tanto pela folha salarial, que é muito alto, ou como dividendos, no caso de Portugal também é alto. Imagina então aquele empresário que tem várias empresas. O cara vem, monta uma empresa, chegou aqui em Portugal, no seu networking tem ideias com outras pessoas e cria uma segunda empresa com outros sócios. Aí o cara está se pagando bem numa empresa, depois na segunda empresa o sócio quer se pagar, o cara também tem que se pagar, né, para ficar em direitos iguais. Tem que tirar dinheiro da empresa. Aí o cara acaba morrendo no IRS com imposto altíssimo. Tendo uma SGPS, você pode ter participações sociais nas empresas por essa empresa e não pessoa física.
No caso do imigrante brasileiro, que a gente atende muito, né? Ou seja, só voltando. Aí, então ele paga o IRC, que é o imposto da empresa, Normal. e aí ele consegue diminuir no IRS Exatamente. dele, que é o imposto da pessoa física. Porque o que as pessoas não sabem é que nós, quando nós temos empresa, nós pagamos 2 vezes o imposto, né? É que as pessoas não percebem. E esse caminho que você dá é super interessante. Você tem um salário muito alto, vai ter a contribuição muito alta de 23,75, né? Altíssimo. Então, o ideal é tendo lucro, você paga o IRC, que a gente já vai chegar também, tem outras maneiras de baixar o IRC, mas sim, SGPS poupou o IRS. O pessoal do Brasil que está indo bem, parece aquele projeto bom para investir no Brasil, para aquele imóvel, tal, etc. Pega o dinheiro e joga lá, e depois tem que pagar no IRS aqui. Não, pô. Põe na holding ou deixa a holding fazer investimento no Brasil. Cara, rico criou empresas para não pagar impostos. Então, por que você vai ficar usando pessoa física? Não usa o máximo que você puder o IRC. Aqui em Portugal tem algo que pode, por exceção, ajudar também as pessoas físicas, que é um complemento à SGPS, que é o que você falou, né? Que é o RNH 2.0, né? É o residente não habitual, que é o residente não habitual, é aquele estrangeiro que muda para Portugal, ele é residente, mas o nome mesmo já diz, é não habitual. E mudou do ano passado para esse ano. Mas você estava falando sobre isso antes, né? Sim. Então, se você tem rendimentos estrangeiros do seu país de origem e vem para Portugal vai ter rendimentos adicionais, o RNH 2.0, que é a nova versão, agora que entrou em vigor com o novo governo, te permite pagar não mais do que 20% da pessoa física dos rendimentos que faz em Portugal e você não paga imposto algum sobre os teus rendimentos no exterior. Então, se vem do Brasil para cá já tem uma renda no Brasil, você não precisa pagar imposto sobre os rendimentos. E há mais algumas medidas que você pode ter também, que podem baixar o teu imposto, como o IRC. Só falar um pouquinho do RNH, porque assim, o RNH mudou. E o que acontece? Não é qualquer contabilista que consegue encaixar um empresário num RNH hoje. E o escritório do Sansão, por acaso, a gente está trabalhando um cliente agora, porque existem critérios, eles estão mais exigentes, mais criteriosos com relação a isso. Porque senão qualquer pessoa chegava aqui, abre a empresa, ou começa um negócio, ou não, entra em outro enquadramento lá, se cadastrava no RNH e pronto, não é? Já vou ficar limitada a 20% e ainda vou ter meus rendimentos vindos de outro país a 0 imposto. Só que não, tem que se enquadrar, tem que entender os requisitos e a gente tem trabalhado muito com alguns clientes, inclusive esse cliente é um dos clientes que a gente falou lá no início, né, do coisa, é um dos clientes que a gente vai tentar encaixar ele nesse regime. E quem acompanha no Instagram, o meu Instagram, né, sabe que eu sempre falo de algumas coisas relativas a economizar impostos e um deles é o RNH. Tenho falado muito do RNH para as pessoas. Desculpa, agora continuando tá certo, aí. É importante porque, isso. Porque é muito importante. Principalmente quem vem de fora, né? Porque um dos critérios é não ter sido residente fiscal em Portugal nos últimos 5 anos. Então, se você nunca foi residente fiscal em Portugal, vem de fora, fica mais fácil cumprir esse pré-requisito. Então, não chega aqui e se resiste como residente fiscal, porque depois pode complicar a mudança, tá? Exatamente. Então, faz logo o RNH. É importante, sim, falar com um profissional como nós para planejar. E, olha, grava essa palavra, planejamento. Planejamento é algo que a gente já conversou aqui, vai te poupar muito dinheiro, tá? Grava essa palavra. Para reforçar então o ponto que você estava falando, em termos de poupar o IRC, planejamento. Se você fazer investimentos em CAPEX, eu me refiro a mobilizado corpóreo, maquinária pesada, etc. Tem também algumas isenções fiscais, dependendo da zona do país onde você investe. A própria abertura da empresa, se você abrir a empresa em alguns territórios menos populados, interior, etc., o IRC é muito mais baixo, pode ficar a 12,5%, que é diferente dos 19 a 21% que o país tem hoje. Então, planejamento. Quer montar a empresa? Eu estava falando com a Bianca que é importante mais o contador, e a gente tem essa cultura no nosso escritório, na JPR, que a gente está alinhado com a estratégia do cliente, para a gente saber o que o cliente quer fazer, para então dar as diretrizes e dar os caminhos para ele poder escolher. O que ele vai fazer, qual é o produto, onde é que vai cortar a mão de obra dele. Nossa, isso é tão importante. Exato, então isso pode definir, você pode montar um escritório no Alentejo, imagina que o cara quer desenvolver esse software, onde é que vai ter, onde é que é o pool de mão de obra, em Lisboa?
vale a pena pagar em Lisboa mais ou quer ir para o interior e pagar menos. Sim. Há também créditos fiscais para pesquisa e desenvolvimento, né? Então, aí eu vou pular para outra pergunta que eu tinha, Tá. que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e já entrou no segundo assunto, que é quais são os principais erros que os estrangeiros, imigrantes, empreendedores, né, cometem quando abrem um negócio em Portugal? Quais são os principais erros? O que eles não devem fazer? Tá. Conta pra mim. Porque a gente já começou a dizer isso, né? Eu insisto naquela palavra-chave, planejamento. Quer montar uma empresa? Calma, vamos conversar? O cara só quer montar uma empresa, tem empresa aberta para fazer as coisas andarem, mas eu acho que é muito mais frutífero, muito mais vantajoso para uma consulta, conversar com um profissional como você, como o nosso lá no escritório, para definir o porquê está abrindo a empresa, quais os motivos por trás, qual é o planejamento, se tem, se não tem, se não fazer porque o planejamento poupa muito dinheiro. Vou até falar mais. Eu acho que nós temos essa parceria, que nós temos esse trabalho em conjunto, não é nem uma parceria, é um trabalho em conjunto, não é? Isso deveria acontecer sempre e não acontece. Que é, imagina, um cliente procura o escritório de vocês ou o meu e a gente troca o cliente. O que a gente faz? A gente trabalha o que aquele cliente quer, como que vai ser a empresa dele, o que a gente pode trazer de benefícios para ele. E é isso que eu tenho adorado trabalhar com o escritório de vocês. Essa é a nossa cultura. Porque é isso que eu acredito piamente que se a gente for só cobradores de impostos, calcular imposto, mandar para o cara pagar, tem X dias para pagar esse imposto, qualquer um faz mais rápido, claro. Um pouquinho mais correto, menos correto, mais caro, mais barato. Mas a gente realmente ajudar o cliente a tomar as melhores decisões possíveis, o mais atempadamente possível, a gente tem uma chance maior de ter o cliente por mais tempo, ele tem mais chance de ter sucesso. Exato. E se o cliente tiver sucesso, a gente não ganha com isso, né? A gente não tem. Ganha mais, poupa mais, pode nos pagar mais, dá mais valor ao que a gente faz. Exatamente. E é um trabalho mais satisfatório. Eu digo mesmo, da nossa parte, quem abre empresa em Portugal é advogado, solicitador ou notário. Então, nós advogados podemos abrir, qualquer advogado pode abrir, ok? Mas é a forma como abre a empresa, no caso, assim, por exemplo, uma parceria com vocês, a gente senta, a gente estuda, eu vejo a minha parte, vocês veem a parte de vocês. Esse cliente em comum, né? E a gente, que a gente exatamente. passou para você, pois o feedback foi justamente esse. Ele gostou de que você só não se limitou a abrir a empresa, você quis saber qual era a estratégia dele, por que estava abrindo a empresa, e você foi além. Muito além. Então, isso é que não tem preço. É ter alguém como a Bianca, né, ou como a JP, a gente se preocupa com o bem-estar do cliente e de dar as melhores opções. Então, a gente sempre se preocupa em ir além. A gente usa o termo em inglês que é o over-delivery. Exato. Entendeu? E isso faz toda a diferença. Então, parabéns por isso, hein? O cliente ficou bem satisfeito, entendeu? Não, parabéns a gente, porque eu assim... falou bem de você pra caramba. Parabéns a gente, porque assim, na hora que eu tive dúvidas no meio da reunião, eu peguei o telefone, falei com o Carlos me entendeu na hora, tirou a dúvida, a gente já desenhou ali, já passei e abrimos com aquele desenho que a gente tinha feito. Esse cliente tá bem cuidado aí. Não só ele, né? Tem mais e sim. Tá adorando, eles estão adorando. Sim, a gente tá dando certo a parceria. E eu acho que esse planejamento faz diferença quando você escolhe os profissionais certos. Correto. Para orientar, porque a pessoa não sabe nada, né? Então, muitos não se preocupam com o planejamento, somente com a conformidade e cumprir calendário. Eu não acredito nisso e a SJPR, a nossa empresa, desde a sua fundação. Você vê, né? Tem clientes nossos que estão conosco há 12 anos, que começaram como autônomos. Hoje tem empresas que faturam 9 dígitos, entendeu? Então, isso só foi possível a gente se adaptando, inovando e tentando sempre um passo à frente e dando o máximo de tempo possível para o cliente tomar as decisões certas. Claro. Então, isso é possível com proatividade, né? Porque eu não consigo entender como é que, falando de erros, né? Que o empresário pode cometer essa pressa em executar as coisas sem ter um bom planejamento ou um bom levantamento do conhecimento. Porque muita gente monta a empresa e não sabe os calendários. Tem que saber os calendários. Claro. Cara, você não sabe quando você paga a sua conta de energia e de internet na sua casa? Você tem que saber. Se não souber, se não pagar, vão cortar. E você vai não gostar. Cara, com a empresa é igual. Tem quando é que é o meu IVA, quando é que é o meu IRC. Outra coisa que eu confundo muito a cabeça é não sentar com o cliente ou com o contador. A gente tem uma reunião que a gente chama o 629, que é 69, que é entre o mês 6 e o mês 9, que é justamente a projetar o final do ano. Que é para a gente olhar para os números atuais e olhar o resto do ano. Porque a empresa está no segundo ano, terceiro, quarto,
como é que foi daqui para frente do ano passado? Quanto é que o cliente cresceu? Legal, interessante. Porque, ó, a gente tem uma ideia, o IRC, se você manter as suas métricas, o IRC vai dar tanto. E entra a conversa. Qual é o planejamento? O que você quer fazer o próximo ano? Quer ter lucro? Você quer ir no banco buscar dinheiro? Você não quer ter lucro? Ah, isso é super interessante. Você vai fazer algum tipo de investimento planejado nos próximos X meses? Quando? Quanto? E encaixar isso para o resto do ano de maneira que o cliente possa beneficiar do máximo de incentivos fiscais para não ter aquela surpresa no final do ano. Pô, tenho que pagar tanto. Em vez de conversar, eu tenho que pagar tanto, faturei tanto, o meu lucro é tanto, isso eu vou pagar tanto, mas já foi algo pensado. Eu vou pagar isso até tanto, até essa data, porque eu vou fazer aquilo. Então você paga com um propósito. Ou então, não paguei porque eu fiz esse investimento atempadamente, do jeito que o meu contador falou, então não tem surpresa, o meu IRC agora é o mínimo, porque eu tive tempo de planejar ele antecipadamente. Então, de novo, o erro é não planejar. É bem isso. Você falou planejamento, gravem essa palavra. Com certeza. Porque esse é o maior erro mesmo. E eu tenho muitos clientes que perguntam assim, Bianca, eu gostaria de ir atrás de um programa de governo, um empréstimo no banco, alguma coisa assim. E a primeira coisa que eu falo, e o seu contabilista? Como é que está a sua contabilidade? Você sabe? Porque é a contabilidade que vai dizer. A contabilidade é que E eu o digo que ela é chave para o banco, né? Ela é chave A maior para parte dos tudo. programas tem certos critérios, então a qualidade da informação, porque a contabilidade ela não é só para reportar para o governo o imposto. Mas a Ela maioria faz isso. Exato. Mas a maioria só faz isso. É para o proprietário do negócio saber como ela está tomando, o que ele pode fazer com aquilo. E não só, ela também é para investidores e outras partes interessadas. Programas do governo, bancos, investidores. Amanhã tem alguém querendo comprar uma parte da empresa que ela valorizou. A primeira coisa que o cara vai querer ver, mostra a contabilidade. Primeira O que coisa. os números não falam? E nesses processos de reuniões regulares com os clientes, é muito bom, porque o cliente começa aos poucos a aprender algumas partes bem interessantes da contabilidade que ele deve saber com mestria, né? Saber o que é um turnover, saber o que é uma margem bruta, porcentagem de margem bruta, liquidez, capacidade da empresa, o valor líquido da empresa, até para negociar, né? Pois é. Então, esse envolvimento com o contabilista pode ser muito mais e deve ser muito mais do que somente o pagamento de imposto. Então, você planejar e você se engajar com o seu contador, como a gente trabalha nos nossos moldes, pode ser a diferença entre uma empresa que tem sucesso ou não. Uma que não tem. E agora falando, você falou de autônomo, né? Você está falando de atuar. Eu tenho clientes seus que começaram como autônomos, eu já são mega empresários, porque você já tem 10 anos, né? Não são? 13 agora, fez 13 anos, começou pequenininho, né? A gente estava contando isso daí. Zero, um escritório pequeno que vê só uma mesa e uma cadeira para um cliente. E aí tá aí explodindo o mundo inteiro. E aí você olha para essa pessoa que começou como autônomo, e aí a minha pergunta que fica é ser autônomo, ou seja, abrir atividade ou abrir uma empresa? Qual seria, o que eu tenho que fazer nesse primeiro momento? Que na verdade, o cliente quando me procura e fala, quero abrir uma empresa. Aí eu pergunto assim, por quê? Porque eu quero abrir uma empresa. Eu pergunto, mas eu volto a perguntar, por que você quer abrir uma empresa? Qual é o seu negócio? O que você quer fazer? Não é? Aí eu te pergunto, abrir uma empresa ou abrir atividade como autônomo? Eu tenho uma visão muito particular sobre isso, tá? Eu parto do princípio que a gente, quando vai fazer algum tipo de empreendimento, tá? É pra gente gerar renda e dar bem, isso dá bem, né? Ou para estar numa posição melhor do que eu estou anterior a começar um empreendimento. Então, eu defendo que todo mundo tem que abrir empresa. Eu sou contra, na verdade, o autônomo, a não ser que haja algum razão especial, como o RNH, que é algo que a gente deve aproveitar. Por quê? Eu, quando abro a empresa, eu me torno duas entidades. Eu continuo declarando renda pessoa física, como pago os dividendos, né, e o meu salário pela empresa. Então, eu tenho o meu credit score, né, minha pontuação de crédito com o banco, pessoa física. E eu passo a ganhar outra pontuação de crédito pela empresa, um outro histórico. Então, é como se eu virasse duas pessoas. É verdade. Tá? Isso por quê? Porque se você é um empresário, um cara que empreende, você tem ideias, você tem projetos, o que você precisa de dinheiro? E eu sei muito bem, né, que minha vida foi assim também. Eu não venho de uma família rica, não tenho um pote de dinheiro esperando, então eu consigo crescer e investir e reinvestir através de uma contabilidade inteligente que me permitiu chegar no banco e pegar dinheiro para realizar outros projetos. Muito bom tá? isso.
E sendo duas pessoas fica mais fácil. Ainda mais em Portugal. Portugal não é dos melhores países para crédito, não é? Tem um negócio chamado taxa de esforço. Já escutou? Não escutou, vai escutar que o teu gerente conta brevemente. Assim que falar. Nossa, negócio ruim, viu? Quer dizer, é ridículo a taxa de esforço. Assim, ridículo comparado com esse método de avaliação bancária comparado com outros países europeus e nos lugares do mundo, em que os bancos têm critérios que permitem você ter mais facilidade de crédito, a taxa de esforço vai chegar a um ponto que você vai atingir o gargalo da garrafa. Então, quanto mais você tiver patrimônio e comércio na tua empresa, mais fácil é contornar o problema da taxa de esforço. Pois é. Porque tu na pessoa física, vocês vão contar quanto você paga da sua casa, aí vai uma casa de férias, um carro, é tudo da pessoa física. Então, tendo o máximo possível em empresas, nunca consigo ter mais técnicas para poupar imposto, exceto, claro, um RNH da vida, que não sabia com todo mundo. Eu posso ter uma GPS que vai ajudar a combater o IRS, a pessoa física. E eu, quando chego no banco, eu posso ir para um banco com sanção e posso ir como sanção limitada. Então tenho duas fontes de crédito disponíveis para mim. É verdade, isso é então verdade. é por isso que eu digo que eu acredito que todo mundo devia ter empresa. Não faz muito sentido fala um ser pouquinho autônomo. dessa taxa de esforço aqui de Portugal. Então, por exemplo, então no exemplo, não importa. A minha vida sempre foi um livro aberto, sempre compartilhei com outras pessoas para ajudar. Tenho casa que comprei aqui, eu tenho um escritório nosso comprado aqui e na altura não tinha muita história, comprei por pessoa física, não é? Na altura era vantajoso. Só que agora isso conta o meu teste de esforço. Quando eu quero comprar algo pessoa física para mim, sabe? Quero comprar um jet ski financiado. Eles vão contar que eu tenho um aluguel de escritório, eles não contam que o aluguel que tem conta a casa que eu tenho aqui de férias, conta a casa que eu tenho lá na Inglaterra que eu moro. Então você tem muita despesa, então você tem que declarar um mínimo de tanto. E eu sou uma pessoa que não me interessa declarar mais do que eu preciso. Eu também, como eu advogo, eu tenho tudo em empresas. E eu não pago dividendo à toa, pago dividendo que eu preciso para pagar minhas contas. O resto que eu não vou gastar, tu estuda a empresa, em SGPS, holdings, e rentabilizando, né? Então, eu, pessoa física, chegou uma altura que eu bati o limite da taxa de esforço, que eu não consigo financiar mais nada aqui. Por causa não, você paga tanto por mês do seu escritório, tanto por mês da sua casa, você não pode pagar nada, você tem que declarar agora tanto. Tem um cliente nosso aqui, que está comprando uma casa aqui em Sintra, e o banco para o cara pegar 250 mil euros emprestados com o banco, e eles criam uma declaração de IRS de 250 mil euros. Enfim, essa foi boa. Aí ficou difícil. Ficou difícil, né? Ficou difícil. Pagar 250 mil, tem que declarar 250 mil. Olha o imposto que dá para pagar 250 mil euros no IRS. Rapaz, é uma pancada. Meio não, e dá né? quase 100 mil euros de taxa. Então, vou pagar 100 mil euros de taxa, pagar 250, fica só com 150. Aí o cara financiou pela Inglaterra, né? Por lá e pôs o dinheiro caindo e resolveu o problema dele. E isso que eu acho, você falou um ponto que eu acho muito legal, porque como você tem escritório também lá e atua muito lá, não é? Você consegue fazer essa jogada fiscal entre os dois países, que é o que a gente tem feito. Tem que falar um pouquinho disso. Entre Brasil, Portugal, entre Brasil e a Inglaterra. Então, e tem vantagens, dá para fazer uma coisa bem legal. E o escritório de vocês sabe fazer, vocês sabem, a gente lá como a SGPS, por exemplo, que é a holding. A gente consegue montar uma estrutura fiscal internacional legal para empresas que queiram expandir ou pessoas que têm um património que queiram otimizar os impostos sobre o seu património. Sim, a gente consegue triangular bem as coisas. Envolvendo a Inglaterra, Dubai, Brasil. A gente fala com muita frequência com os tributaristas dos nossos clientes no Brasil, porque às vezes a gente resolve aqui um problema e depois cria outro lá, né? Então a gente vai além. Então às vezes o cara quer montar a empresa aqui, peraí, qual é o modelo financeiro por trás disso? Se o cara insistir que quer abrir empresa, tudo bem, dá uma empresa. Passo para a Bianca, a Bianca resolve. Mas, de qualquer jeito eu não faço, pior que eu não faço mesmo. Mas a ideia é saber o porquê. E muitas vezes acaba a gente fazendo uma videocall com o tributarista do cara lá no Brasil e monta um esquema internacional que satisfaça todas as leis. E a gente gosta de trabalhar em incluir com o tributarista local. A gente não tem preço no Brasil ainda. Então, eu faço sempre questão, como do Brasil, uma vez vem de outros países, já tem incluindo da Turquia, da Itália, ainda hoje tem um caso da Itália, então a gente falou com um comercialista, eu contabilista italiano, que é para a estratégia internacional do cliente estar bem harmonizada e otimizada. Para não conseguir o que eu falei mais cedo, que é
eu resolvo aqui um problema, crio lá outro. O cara resolve um problema lá, depois cria um para mim aqui. Com uma constante fluxo de dinheiro de um lado para o outro. E sim, a gente por ter o pé em vários países e por temos bastante expertise em imposto internacional, Muito mesmo. a gente consegue dar um serviço diferenciado. Muito mesmo diferenciado. Isso eu falo de experiência própria mesmo. Eu acho que é isso, Sansão. Acho que a gente falou sobre muitas coisas aqui interessantes. Tem alguma coisa mais para colocar? Quer dar um recadinho para o nosso público diferente? Alguma coisa assim que você lembre? Além do planejamento, que isso a gente concorda em 300%. Foi o foco do dia. Foi o foco do dia. Mas tem que ser, né? Não é que porque foi, é porque realmente, para o empresário, é o ponto crucial, é você entender o que você está fazendo, aonde você está pisando e planejar para onde você quer ir. É isso. É o mais importante. Se eu fosse acrescentar algum outro erro, que é algo mais comum, acho que qualquer contador vai reclamar disso, às vezes é a falta de engajamento do cliente em facultar a documentação atempadamente. Ui, demais. Eu acho que é importante. Eu já falei para você, por exemplo, que se eu não fechar o mês da minha empresa e olhar aquilo lá, e eu para fechar o mês, há coisas que eu tenho que facultar para os meus colegas prepararem o relatório final para mim, né? Se eu não preparar, não vou ter relatório final do mês. Pois é. Porque eu já entendi a importância que aquilo tem. Eu preciso tomar decisões num futuro próximo, num futuro longínquo, no presente. Teve que meter uma caixa, fluxo de caixa. E um dos erros é esse. Às vezes você não fica de olho nas coisas e estatisticamente, acho que mais de metade dos negócios quebram nos primeiros 2 anos a nível mundial por causa do controle do fluxo de caixa. Então, se você não sabe o que está para receber, o que está para pagar, o valor líquido da empresa, você pode cometer erros, tipo, vou fazer essa venda aqui, mas não recebi ainda. Imagina que o cara vende a 60 dias e paga o fornecedor a 30. E o negócio vai crescendo. Há ali uma altura que o caixa não vai aguentar. Tem que ter um plafond do banco, claro. Tem que rever talvez termos de alguns clientes e dando atenção ao contador, levando a documentação atempadamente e ter acesso a relatórios como quantos a pagar, quantos a receber, uma contabilidade de gestão, você consegue evitar o erro que a maior parte dos negócios comete, que é atropelar o fluxo de caixa e que inevitavelmente muitas vezes leva ao fechamento prematuro do negócio. É verdade, é bem lembrado mesmo, ótimo. Muito obrigada por ter vindo, ter aceitado o convite. Obrigado, eu. Veio de lá pra cá, nossa, fico muito feliz de prazer. ter você sentadinha aqui do nosso lado. É um prazer nossa, demais. Uma honra mesmo. Eu tô muito Tanto feliz. conhecimento, vocês não têm noção do conhecimento desse rapaz, não tem noção da quantidade. Um pouquinho, muito feliz. Já são uns anos nas costas, né, como a gente fala, né? Anos. E tive a sorte de aprender muito, né, com os clientes. Conforme os clientes forem crescendo, você vai ter que adaptar para manter o cliente e continuar sendo útil. Então eu tive essa sorte, né, dos clientes continuarem honrando a gente com sua preferência e deu para aprender muito, né? E fica fácil também quando tem parcerias como o seu escritório de advocacia, né, que faz a nossa vida mais fácil, né? Obrigada. A gente tenta, né? E cuida bem do Eu nosso acho que é uma cliente. sintonia perfeita. Foi mesmo um achado. Então, foi um prazer estar aqui. Pode chamar sempre que eu quiser, que eu venho com muito gosto. Que bom. Obrigada por ter vindo. E esse é mais um Café com Direito. Espero que tenham gostado. Até o próximo.